Nesse vídeo eu quero analisar friamente e olhar para as evidências que nós temos até agora sobre o acontecido, a explosão no hospital em Gaza. Ontem à noite saiu uma notícia de que um hospital, esse hospital, teria sido atacado por Israel e que o número de vítimas era de 500 pessoas. A fonte dessa notícia, a única fonte dessa notícia, era a autoridade palestina de Gaza, que é ninguém menos do que o Hamas. Eu preciso fazer uma breve explicação para vocês do que é uma guerra. A guerra não é só um choque de forças cinéticas, de força bruta um contra o outro. Ela nasce de um objetivo político. Toda guerra tem como fim e como início um objetivo político. Uma outra maneira de entender isso é que a guerra nada mais é do que a continuação da política por outros meios. Ou seja, a guerra não é travada somente no campo de batalha. Ela é uma guerra de informação, ela é uma guerra de comunicação, ela é uma guerra de narrativa, ela é uma guerra política. Normalmente, quem ganha a narrativa consegue contar a sua versão da história e, obviamente, ter uma grande vantagem sobre o seu adversário. Um outro jeito ainda de entender as guerras é que, no fundo, elas são guerras de narrativas, de histórias. A melhor história vai transformar o outro no vilão, o seu inimigo no vilão, e vai trazer e atrair mais simpatizantes para a sua causa. Por isso nós temos aquela famosa frase que diz que a primeira vítima da guerra é sempre a verdade. Voltando então para a notícia, diversos veículos, eles foram lá e publicaram a informação sem se preocupar em quem era a fonte, ninguém menos do que o Hamas. E não haviam evidências que corroborassem com o que o Hamas estava dizendo, e muito menos imagens que pudessem verificar se o número de mortos eram os 500, se a explosão havia realmente demolido o hospital e onde ela tinha acontecido e como. Ou seja, boa parte da mídia comprou a versão de um grupo terrorista que decapita bebês e mata civis. E essa versão vai exatamente de encontro com os interesses do Hamas, que é simplesmente pintar Israel como um grande vilão e acabar com qualquer chance de normalização e paz de Israel com seus vizinhos. Dito isso, com o passar do tempo, nas horas seguintes à explosão, novas evidências foram surgindo. E nenhuma delas sustenta a história do Hamas. Vamos então analisar no detalhe cada uma delas aqui juntos que eu vou mostrar para vocês. Isso daqui é um vídeo que estava sendo filmado por uma câmera do lado israelense e aqui é Gaza, lá dentro é Gaza. E vocês podem ver a barragem de mísseis sendo lançada pela Jihad Islâmica, que é uma organização terrorista em Gaza. E esses próprios mísseis vão cair e vão explodir aqui dentro de Gaza. Vocês vão conseguir ver exatamente o que está acontecendo lá dentro. Vejam. Deixa eu mostrar um outro vídeo para vocês aqui, e esse é um vídeo de uma filial da Al Jazeera. Al Jazeera é uma televisão do Catar, que não é um amigo de Israel, ao contrário. Então, vejam que aqui nesse vídeo a gente pode ver o foguete é lançado, e aí ele começa a ganhar altitude, e aí ele falha no ar, e ele começa a cair. E aí nós vamos enxergar a explosão aqui. E tudo isso acontece exatamente na mesma hora da explosão do hospital. Então, nós sabemos o horário, não são vídeos de qualquer horário, mas no momento exato que aconteceu a explosão no hospital. Notem aqui, gente, essa estrutura, esse desenho dessa estrutura que vocês estão enxergando aqui, é exatamente o desenho da estrutura da primeira imagem que eu mostrei para vocês do hospital, que eu vou mostrar de novo. Mas reparem no detalhe, a imagem vai se aproximar, ó. Reparem na estrutura, no desenho da mesma estrutura do hospital. Tem dois pontos importantes aqui para serem adicionados. Um, que o Hamas e a Jihad Islâmica continuam em guerra contra Israel. Não sei se isso está óbvio, mas os foguetes estão sendo lançados e já foram lançados mais de 7 mil foguetes. Desses 7 mil, por volta de 5 a 8% falharam. Isso são mais de 400 foguetes que caíram dentro de Gaza, sendo o último deles causando essa explosão no hospital. Ou seja, isso é comum. Israel não é mais vítima ou sofre mais porque tem o seu Iron Dome, mas
os civis de Gaza não estão protegidos do Hamas e do Jihad Islâmico. Vamos continuar avançando na linha do tempo e conforme o dia foi amanhecendo, começaram a surgir novos vídeos. E aqui tem um detalhe importante, gente. Esses vídeos são feitos de dentro de Gaza. E aqui tem um ponto importante. Israel ainda não entrou dentro de Gaza e nem ocidentais. Então, esses vídeos foram feitos por palestinos. E aí eles começam a mostrar, vamos assistir aqui um pouco do que aconteceu. Primeiro que a gente consegue ver aqui a estrutura, o prédio do hospital, aquele mesmo que eu mostrei para vocês na outra imagem. E ele está aqui, né? E o que nós temos são vários carros queimados, justamente porque o míssil caiu no estacionamento. E dá para a gente ver claramente que a escala da destruição ela é condizente com o armamento da Jihad Islâmica e não com uma bomba sofisticada de Israel muito mais poderosa. E tem uma outra imagem aqui que deixa claro a proporção, a escala dessa explosão. Aqui vocês podem ver o local onde o míssil caiu. Essa é uma foto daquele mesmo estacionamento do lado do hospital. E aí, olhem o tamanho disso comparado com o tamanho dos ataques ou de uma munição ou de um míssil israelense. Eu quero mostrar um outro vídeo para vocês e eu vou pausadamente, cena a cena, explicando o que está acontecendo. Esse vídeo foi trazido por Israel, pelos drones de Israel que filmam a região, como evidência de que Israel não tinha nada a ver com isso. E aqui nessa imagem, isso daqui foi filmado antes da explosão do hospital. Então essa era a imagem, a cena do local, né? Então aqui você tem o estacionamento e aqui alguns telhados. E aí quando a gente pega uma foto da explosão, dá para identificar esse telhado aqui, que seria esse em vermelho desse lado. Esse aqui é um outro frame do vídeo e aqui a gente pode ver todo esse espaço aqui demarcado em branco. Esse daqui é a estrutura inteira, o complexo todo do hospital. E dá para ver que os prédios estão todos intactos. Aqui, naquele estacionamento daquela imagem, está destruído. E essa imagem aqui já é depois da destruição. Então, o estacionamento está destruído, os carros queimados. E aquele mesmo telhado que eu mostrei para vocês, demarcado em vermelho, ele está aqui, é esse daqui. Aqui na sequência da imagem nós podemos ver mais de perto e o estacionamento de novo, os carros aqui destruídos, mas reparem que nem todos os carros foram destruídos. E aí a gente consegue entender a escala dessa explosão. Seguindo aqui na imagem, nós podemos ver um vídeo feito no dia 15/10, ou seja, antes do ataque, e aqui a gente consegue perceber o estacionamento, os telhados, e aqui esse vídeo foi no dia 17/10, o horário depois que foi feito o ataque. E aqui nós podemos ver o estacionamento, né, queimado e aqueles mesmos telhados danificados. Aqui tem alguns furos, alguns destroços que acertaram os telhados e os carros queimados. Mas reparem que o resto está inteiro. E por fim, gente, olhem aqui, isso daqui é a imagem da explosão do lugar do hospital. O estacionamento de novo. Reparem que não é possível identificar nenhuma grande cratera. E quando nós olhamos para uma imagem de longe de um ataque israelense, com as bombas, mísseis israelenses, vejam o tamanho das crateras. Essa daqui tem 7 metros e essa tem 19. E você consegue observar a distância pela imagem, dá para ver o buraco. Aqui não existe nenhuma cratera dessa proporção. Então, se a gente olha para aquela imagem que eu mostrei para vocês, aquela foto, compara com essa daqui, compara com as fotos que nós temos de outras crateras de ataques israelenses, aquela cratera desse local aqui, ela tem apenas 1 metro. O míssil atinge ela e ela causa apenas 1 metro. E aqui o míssil atinge e causa essa imagem e essa proporção e essa escala. A parte mais importante dessa história é todos entenderem qual é o método, quais são as estratégias do Hamas. Se ninguém entender isso, não faz sentido nada do que está acontecendo. Hamas é uma organização terrorista que o seu objetivo é provocar reações. O terror, ele é psicológico, ele é sobre imagem, ele é sobre percepção.
reações dos palestinos, reações do mundo, reações dos israelenses. O Hamas não tem força e capacidade para enfrentar Israel diretamente, num confronto objetivo militar, face a face. O que ele precisa é de toda uma construção, de uma narrativa. Então ele vai tentar o tempo inteiro pintar Israel como o vilão, como o agressor, como o desproporcional. E quando isso não acontece, porque a situação colocada aqui é para que isso aconteça, o fato dele estar numa área civil, dele usar os civis como escudo humano, todo o plano é para que isso em algum momento aconteça. Mas mesmo assim, quando não acontece, ele tenta parecer que aconteceu. E quando ele não consegue fazer parecer que aconteceu e não aconteceu, ele vai lá e ele mesmo faz. Ele ou seus afiliados, no caso Jihad Islâmica, eles vão lá e provocam um ataque contra os palestinos para acusar Israel. Lembram que eu comecei esse vídeo dizendo que a guerra ela é política? Então, os efeitos e os objetivos do Hamas são políticos e as consequências já são sentidas. Nós tivemos várias repercussões geopolíticas causadas por essa versão que foi disseminada e acatada por boa parte do mundo. O Biden teve a sua reunião cancelada com os líderes do Egito e da Jordânia, onde eles iriam discutir uma saída para os civis de Gaza. Mais uma vez, tudo que o Hamas não quer é que os civis de Gaza se retirem. Se isso acontecer, ele não tem como vencer a guerra, a narrativa dele acabou e ele será derrotado. Mas ele não pode permitir que isso aconteça e ele usa, então, de todas as suas estratégias para evitar. A outra consequência foi a repercussão nas ruas do mundo árabe. Várias embaixadas americanas e israelenses foram atacadas por todo o mundo árabe. A opinião pública árabe é conduzida por essas paixões, por essas campanhas de desinformação, pela guerra de narrativa, que é parte da guerra. Então, as consequências e a vitória do Hamas já foi conquistada nesse episódio e nessa batalha. Para concluir o raciocínio, então, enquanto as pessoas continuarem igualando o Hamas a Israel, nós vamos ter esse tipo de resultado. Não existe equivalência nisso. Nós precisamos entender com quem que nós estamos lidando. O Hamas é uma organização terrorista. O mundo não pode levar as falas de uma organização terrorista como verdade absoluta, porque o inverso não acontece. Porque quando Israel afirmou que bebês haviam sido decapitados pelo Hamas em seu território, o mundo pediu por provas e imagens. Mas quando o Hamas afirmou que Israel havia explodido um hospital com 500 pessoas mortas, o mundo levou isso como verdade absoluta.